Vamos dar início aí à nossa aula. Continuar o nosso projeto Windows Forms por enquanto, para a gente continuar treinando a nossa parte de Entity Framework, e vamos implementando esse projeto junto com o projeto Web que a gente também está fazendo, né, nas duas aulas. Vamos implementar em desktop e web, e com isso a gente vai desenvolvendo as duas habilidades. A gente fez a camada model, a gente criou a tipo logradora, a gente criou o repositório da tipo logradora com os métodos incluir, alterar, incluir, selecionar todo, selecionar, e criou a controller ser tipo logrador, que ela instancia o repositório do seu construtor e acessa os métodos. Eu mostrei para você na aula passada, acho que foi para vocês, o Dispose. Você tem uma interface para você liberar da memória os métodos que você carrega dentro da sua classe, para você forçar a liberação. Quando você cria Dispose, ele vai criar para você o método aqui, ó, para você liberar da memória os seus objetos. Qual objeto que a gente vai liberar da memória? O repositório que a gente instanciou no construtor. Então a gente pode jogar lá no Dispose, nosso repositório. A gente não implementou o Dispose no repositório, implementou, porque a gente usou ele na web. A gente joga o Dispose aqui, e quando você liberar a controladora, ele vai liberar a memória, né? Esse Dispose, a Framework procura essa interface para também executar quando o garbage está sendo executado, para liberar da memória. Ele sabe o que tem que liberar. A gente não implementou o alterar e o excluir. O alterar e o excluir, vocês lembram? Eles são implementados no Cell Click no Windows Forms. A gente usa o Cell Click, né? A gente deu dois nomes para essa coluna. Se a gente reparar a coluna, elas estão com o nome de btn alterar. Cadê o nome dela? btn alterar e btn excluir. A gente pode usar esses nomes dentro do Cell Click, não o Cell Content Click, Cell Click, para saber, né? Então a gente vai lá, vai fazer um ifzinho para saber se a gente está clicando numa linha de dados. .rounds e é esse parâmetro aqui, ó, data grid view cell liberty yards, que ele tem nesse método cell click. Esse ele retorna para a gente a linha e a coluna que você está clicando. O raw index é a linha e o call index é a coluna. Então a gente vai usar a linha nesse caso. A gente quer saber se a linha é uma linha de dados. A gente vai usar o raw index. Vai colocar aqui ponto data bound de item, né, diferente de null. Se o data bound de item é diferente de null, é sinal que ele tem, que é uma linha de dados, não é isso? Você só vai fazer esse método, o alterar ou excluir, se for uma linha de dados. Não faz sentido você clicar em outra parte do grid que não seja uma linha de dados. Tudo bem? Então agora o que a gente vai ver? Agora a gente vai ver se a coluna que ele está clicando é alterar ou se a coluna que ele está clicando é excluir. Então você vai fazer um outro if, grd itens, .rounds não, agora é .column, que a gente vai saber o nome da coluna. Se o nome da coluna, a gente vai usar o column index, se o ponto name dela é igual a btn alterar.
Esse aqui é o alterar. Aqui dentro a gente vai fazer o alterar. E na linha de baixo a gente vai fazer o excluir. Beleza? Dessa forma a gente está isolando as colunas. Quando ele clicar aqui, ele é alterar. Quando ele clicar aqui, ele é o excluir. O else não nos interessa porque é clique em outras colunas que não nos interessam. Tá bom? Às vezes em grids, quando eu tenho um texto muito grande, vou exibir no grid, só coloco 3 pontinhos, coloco só o cabeçalho 3 pontinhos. Aí quando o cara clica naquela coluna, você abre outra janela com aquele texto. Você cria uma janelinha onde você só exibe esse texto. Você pega pelo nome da coluna o campo que você quer pegar e você exibe nessa janelinha para ele ver os detalhes. Para você não poluir a janela com um campo muito aberto, etc. Às vezes você carrega só um pedacinho do texto, os primeiros 10 caracteres, põe 3 pontinhos, ele clica para ver mais. Se você cria esse hábito, você consegue fazer isso. Bem, o grid, ele foi carregado com o databind. São algumas explicações que a gente já deu ano passado, estamos recuperando para esse ano. Ele é carregado com o databind com um list de objetos, objeto tipo logrador. O data source dele, ele faz o bind com esse list, ele se monta automático com esse list. Significa o quê? Que cada linha dele é um objeto de tipo logrador, cada linha dele. Então você pode pegar o objeto direto aqui, ó, tipo logradouro, ó, tipo é igual, você vai fazer o typecast, aí você vai pegar aqui o que? GRD itens, ponto rounds, você quer pegar da linha, o data bounded item, que você já sabe que não é null, e.roundIndex, ponto data bound item. Esse é o objeto que está naquela linha que você vai carregar. Você já carrega o objeto direto, você não precisa ir lá solicitar para o banco e buscar, ele já está na memória do Windows Forms aqui. Na web você não teria essa memória, porque a web ela trabalha desconectada. Ele vai dar o bind, vai montar a table HTML para você, que vai rodar no browser. Você vai ter esse campo de código em algum campo oculto ou campo visível desabilitado, que você vai usar para fazer a seleção do objeto se você precisar, se fosse na web. A web, a característica do protocolo HTTP é trabalhar desconectado. Você não tem essa coleção de objetos no navegador. O navegador, a gente já sabe que ele recebe texto em forma de HTML, em forma de CSS e em forma de JavaScript. Ou seja, são as formas que o navegador entende e não tem esse conceito, né, de ter os objetos na memória direto. Bem, o alterar, o que ele vai fazer? Ele vai alterar aquela variável que a gente está utilizando no incluir, vai dizer que o incluir é igual a false, né? Incluir é igual a false, e vai começar a carregar os valores a partir do que? Do objeto que a gente... Ah não, o código já é string, não preciso mudar. Se você quiser garantir, você desabilita o tio código. Você desabilita o tio código. Aí quando for uma inclusão aqui, ó, você pode desabilitar também. Depois que ele salvar aqui, depois que ele salvar, você pode limpar. Você poderia ter uma limpa controle, você poderia ter um componente que faz essa limpeza.
E aí você habilita aqui o quadro. Para o foco lá depois que salvar. Desabilitou, disse que é fácil, só isso que faz. O excluir, que é um pouquinho mais chato. O excluir a gente vai ter a pergunta, vai ter o título, a gente vai usar uma variável interna chamada product name. Essa variável interna, ela é alterada aqui, ó. Você clica com o botão direito, clica com o botão direito, Properties, foi em Propriedades, lá no Assembly Information, esse aqui é o nome do produto. Tá vendo? Se você alterar aqui para aulão de desktop, ele vai ter como título do projeto, dentro daquela variável Product Name, aulão de desktop. Você escolhe o botão agora. O botão que a gente vai escolher é Yes, No. Você pode colocar um tipo, a gente vai colocar o Warning, Question aqui, desculpa, Question, e igual, tá? Yes. Abriu, fechou. Aqui ele vai fazer se tiver no Yes. Aí você já está com o objeto aqui. Você vai simplesmente mandar para Ctrl para excluir o objeto direto. Não sei se ele vai deixar, se ele vai estar vinculado ao repositório. Espero que não. Se tiver lá dentro, a gente vai ter que alterar ou criar um outro objeto aqui. Aí vai meter um carrega grid. Se bem que ele está no mesmo contexto ainda, porque o Ctrl está aberto. Deve funcionar. E a gente pode dar aqui um txt .text igual a vazio, txt nome.text igual a vazio, txt código ponto vírgula. Então, nessas questões, Start, aqui a gente vai ver que o nosso programa vai ficar com a falha, porque ele não tem o botão cancelar, né? A gente vai ter que colocar um botãozinho cancelar. Cadastro, tipo logrador, abriu, clicou no alterar, carregou, desabilitou em cima. Opa! Parou o projeto? Não, reiniciou. Por que ele reiniciou, não faço ideia. Beco, vou alterar, beco de teste. Não tem o botão cancelar, ó. Certo é ter. Salvou. Deu erro aqui, ó. Deu erro por quê? Porque esse objeto já está atachado no contexto. Você, teoricamente, como você abriu a tela e não fechou o contexto, você não precisa atachar ele de novo. Você poderia meter aqui, ó. O que acontece? Ele já pertence à coleção. É só você dar Save Change. Entendeu? Porque a gente está mantendo o mesmo contexto. A gente pode colocar aqui um attach. Tá vendo? Um ball. Attach. Igual a false. E aí, isso aqui é um método opcional. Que vai estar com o valor já, que o cara não precisa preencher. E aí ele só vai atachar se você mandar. Entendeu? Só vai atachar se você mandar. If attach.
Você não é obrigado a colocar chaves e fecha-chaves, poderia só o ponto e vírgula que ele inventaria, mas por boas práticas é sempre bom organizar direitinho. E aí quando ele der o save change vai salvar. Você não precisa taxar porque está no mesmo contexto já, você não criou o objeto lá. Aqui no novo, você está tendo que fazer esse add porque você deu um new no objeto lá fora e fez o add. Se você criasse o objeto, se fosse assim, ó, aqui, ó, se o nosso alterar, nosso salvar aqui, ó, não, estranho, ele criou o objeto aqui em cima, ele deveria. Deixa eu ver como é que está aqui o alterar. Go to definition, repositório.alterar, go to definition, ele deveria modify. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Não entendi não. Talvez porque não tenha mudado nada. Não é isso não. Alterar, beco. Alterar. Beco do Zé. O antivírus eu acho que está cagando o nosso pau aqui também. Deixa eu fechar ele aqui. Tem que adicionar as exceções no antivírus. Mas eu vou... Como é que eu faço aqui para desabilitar por uma hora? Sim. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Ele não salvou, tem que atachar assim. Então, se você criar dessa forma, alterar, lá na sua control, tá vendo? Você pode criar aqui um attach, um pop, attach igual a false, aí você passa o attach, né? E aqui quando você salvar, você manda ele dar o attach. Vamos ver qual mensageiro que ele está dando, para entender o que está acontecendo. Mais uma vez. Foi. Ele está dizendo que tem uma entity já com a mesma primary key lá, nesse contexto. Ele não permitiu eu trabalhar com esse new do objeto. Ele não deixou associar nessa collection porque já existe outro lugar. Então não serve esse update aqui, ó. Não serve esse update com esse new aqui, ó. Esse new só pode ser feito no incluir, porque para eu alterar eu tenho que selecionar o cara na coleção antes de alterar, que é o Ctrl, ponto selecionar, ponto, cadê o selecionar pela chave? A gente não fez selecionar pela chave, né? Então lá na Ctrl a gente vai colocar para selecionar pela chave e vamos lá no repositório, vamos colocar só como selecionar também.
vendo que o nome está ambíguo? Ah não, está falando que não tem o return. Colocamos o return. Agora lá para salvar e não dar esse erro, a gente tem que selecionar do repositório o que já existe com essa chave. A gente vai dar um seleciona. Vamos passar o código. E agora, como eu selecionei do próprio contexto, eu não preciso dar o attach lá com enter, só mandar dar o save change depois que a gente alterar os dados dele. Não precisa alterar a chave, só precisa alterar o código. Só precisa alterar o nome, desculpa. A chave a gente não altera. E manda salvar. Agora, pedir para todos os santos para funcionar. Alterou o beco. Salvou. Foi. Beleza? Você selecionou do contexto, trouxe, alterou, deu save change, ele vai salvar. Tá? Se você estivesse abrindo e fechando o contexto toda hora, essa primeira forma funcionaria. Como você não está abrindo e fechando o contexto toda hora, você vai selecionar o objeto e fazer dessa forma. Não tem problema. Bem, o que a gente vai fazer agora é o excluir. Testar o excluir. O excluir está indo direto. Provavelmente o excluir também vai ter... Não, deixa eu ver se vai ter problema. Acredito que não. Vai meter o remove direto. E vai dar o save change. E no save change ele vai efetivar. Então vamos lá. Abrindo aqui o tipo logrador. Vamos excluir esse XXX. Ele vai perguntar, ao long desktop, que a gente colocou o título. Eu não coloquei o título da exclusão, eu esqueci de colocar lá. Se vocês repararem, a message box lá está vazia. Tá? Então a gente vai colocar uma mensagenzinha aqui. Se confirmar, será impossível recuperar o registro. Tá? Deseja excluir. Esse cara aqui, gente, tá vendo? Isso é uma mensagem que toda sua mensagem de exclusão vai ter. O que você pode fazer? Você pode vir aqui no Solution, criar uma pasta de helper. Vou criar uma pasta de helper. Tá? A gente vai criar uma classe. De constantes, tá? Vai criar uma classe de constantes, vai reduzir esse namespace aqui para você não ter que digitar helper. Ela vai ser uma public static class e você vai criar uma public static string msg exclusão igual. Constante já tem que começar com o valor, ponto e vírgula. Tá? Você vai criar essa mensagem que você vai alterar em um lugar só e manter um lugar só. Aí lá dentro da sua tela, lá no seu excluir, cadê o seu excluir? Você vai usar aqui o constantes.msg exclusão. Beleza? Exatamente. Em todo lugar que você tiver a mensagem de exclusão, você vai pegar essa constante para MSG exclusão e vai usar ela. Você pode criar mensagens, por exemplo, aqui, public, a sintaxe é essa, public static string, porque a sua classe é estática, msg inclusão é igual registro incluído com sucesso, tá? Ponto e vírgula.
Aí você pode criar lá public static string msg alteração é igual registro alterado com sucesso. Excluído a gente já fez. Ah, sim, depois de excluir você quer dar uma mensagem. Public static string msg excluído é igual registro excluído com sucesso. Ou seja, você pode montar o seu pool de mensagens e não ficar se preocupando que se ela tiver com português errado, não devia estar em maiúsculo, devia estar em minúsculo, está errado, então tá bom. Aí você vem em um lugar só, seu sistema tem 200 vezes essa mensagem e altera, né? Aí você altera e coloca nos lugares onde você quer colocar. Aqui no tipo logradouro, por exemplo, depois que excluir, você pode colocar aqui o message box, msg box, desculpa, não, message box.show, constantes, msg excluído, product name, box.ok, professor, dá para melhorar isso? Dá para melhorar ainda mais isso. Como é que você vai melhorar isso? Você vai pegar essa mensagem inteira, pegar lá o seu próprio helper, criar uma outra classe de mensagens, vai criar uma mensagem, você pode deixar o helper, porque é interessante você ter essa separação nesse cara, public static class mensagem, aí você vai ter lá um public static void msg excluído, aqui já é um void, nesse cara você vai meter o messagebox.show, exclamation. Deixa eu ver porque não existe nesse contexto, é porque ele pertence provavelmente ao use system.windows.forms. É isso aí. Product name eu não sei por que foi, não está nesse contexto. Aí eu vou mudar aqui o use idb.desktop.bi1.view. Não entrou o product name. Tem que saber qual namespace que ele está. Deixa eu ver aqui no Forms se a gente consegue. No Forms, desculpa. Tá vendo? O product name está dentro de system.windows.forms.control. Então, para que ele funcione aqui, ó, a gente tem que vir em Windows, system.windows.forms.control. Não apareceu o control aqui. Não sei por que não apareceu o control. Você pode ter aqui public static string, nome do produto é igual product name, eu acho que não pode ser estático, não, control. Pelo jeito não pode ser estático. Estranho. Deixa eu tirar esse static class daqui, ver se resolve. Deixa eu botar aqui o helper. Deixa eu tirar esse static.
É. Tem que pesquisar por que ele não foi acessível daqui. Tem uma opção aí embaixo. Quê? Aberto. Show, confection. Não, ele deveria aparecer. Mas tudo bem. Não sei por que ele não aparece. Deve ter alguma restrição de encapsulamento que eu não conheço e não está fazendo aparecer. Mas como vai ser uma mensagem padrão, a gente vai colocar aqui aulão de Windows Forms. Tá? E aí você poderia simplesmente usar lá dentro do seu tipo logradouro, por exemplo, quando fosse confirmar a exclusão, mensagens, ponto, opa, é helper, né? Helper. Apaguei, não apaguei? Tá como mensagens direto. Public Static Class mensagens. Então aqui dentro tem que ser mensagens.msg excluído. E ele vai fazer o MSG Box. Você pode até criar esse cara aqui também, ó. Você pode criar lá no mensagem. Só que esse cara aqui, ele não é void. Pergunta, exclusão. Ele não é void, por quê? Porque esse cara aqui ele tem um retorno. Tá vendo? Ele é um dialog result. Então esse cara aqui vai ser um dialog result. E aqui você vai ter um return. Porque você vai fazer do mesmo jeito, ó. Você vai pegar esse MSG exclusão, colocar lá no seu form. Você vai apagar todo esse cara, abre e fecha parênteses, e ele está dentro de mensagens. É estranho que o mensagens funcionou. Product name. Não funcionou não, ele deu esse erro aqui, ó. Não existe nesse contexto. Por que não existe nesse contexto? Ele não é estático, provavelmente. Beleza? Vocês podem fazer dessa forma as suas funções para ir simplificando o seu código de forma, tá vendo? Que quando você mudar a sua mensagem, você mude em um lugar só, em todo o seu sistema ele fique modificado, né? Ah, eu não quero mais que apareça o question, quero que apareça outra coisa, eu quero mudar. E a mesma coisa com as suas constantes de mensagem, você pode ir criando outras constantes para você fazer. Uma outra coisa é que além de constante, você pode usar arquivos de globalização, que aí é um pouquinho mais complicado. Você vai usar globalization, você vai colocar suas palavras nos idiomas que você quer dentro dos arquivos de globalização. E aí você vai carregar o arquivo de globalização de acordo com o idioma. E ele vai selecionar as mensagens que vão estar nessas variáveis de globalização de acordo com o idioma. Mas isso para fazer um sistema pequeno é um pouco mais complicado, você utilizar a globalização. Mas dá para fazer sistemas multilinguagens com uma técnica muito parecida com essa, só que utilizando arquivo de globalização. Onde você vai criar vários arquivos de linguagens diferentes e você vai se referenciar aquelas variáveis dentro desses arquivos para exibir suas mensagens. Você não escreve o texto da mensagem na tela, você escreve nos arquivos de globalização e utiliza eles. E é por isso que os sistemas são multi-idiomas. Eles já fazem pensando nisso.
eles só precisam criar um novo arquivo com aquelas mensagens no idioma novo. É muito mais fácil se todos os seus textos do seu sistema forem baseados em arquivos de globalização. Né? Quando você precisar, você simplesmente altera o seu arquivo de globalização e seu sistema inteiro modificou o idioma. Só que dá mais trabalho para ser desenvolvido, porque em todos os locais você tem que ter essa preocupação. Menus, telas, labels de telas, mensagens de tooltip, tooltip text, tudo isso tem que ter essa preocupação. Eu não mostrei para vocês algumas coisas legais no ano passado, mas tem algumas coisas legaisinhas no Visual Studio para deixar o projetinho um pouquinho mais bonitinho. Vou aproveitar para mostrar agora. Já não vai dar para fazer outra tela. Deixa a gente achar aqui. Se está aqui. O tooltip, por exemplo, quando você coloca ele, tá vendo? Que é aquele de dicas, né? Você é o mesmo esquema, né? Que a gente tem, a gente dá um nomezinho para ele. Vamos dizer que esse aqui seria o TTP código. Aí o que você faz? Ó? Tem o delay, que é o tempo que ele aparece, né? Está ativado ou não, como ele se renderiza, se ele aparece sempre, etc. E como é que a gente seta o controle? Ah, sim, tem no texto você diz qual tooltip você vai usar. Vamos ver se a gente acha que é variável do tooltip. Você vai, tá vendo? Ó? Tem esse tooltip aqui, ó, ele apareceu aqui nos atributos do controle. Ele vai aparecer aqui nesse atributo também, ó. O nome que a gente deu. Na verdade, o nome código não ficou legal. Vamos só colocar alerta. E aí lá no tooltip alerta, ele vai aparecer aqui nas propriedades, tooltip alerta. Aí você vai colocar, ó, código alfanumérico de 10 caracteres. Tá? E aqui no nome você vai colocar nome dado ao tipo de logrador de até 50 caracteres. Quando você executar, o tooltip vai funcionar de acordo com a configuração que você colocou naqueles controles. Tá? Se você vai acessar o tipo logrador, quando você passar o mouse em cima, vai aparecer o tooltip, que é a dicasinha de controle. Você pode ter até outros tipos de tooltip de acordo com o controle. A gente colocou aqui também, ó. Você pode ter uns helperzinhos na tela para quando passar o mouse aparecer essa descrição. Uma outra coisa legal, que também não é difícil de fazer, que dá um arzinho um pouco mais profissional para o nosso sistema, é a gente ir lá no nosso formulário principal, a gente usar aqui os menus. A gente viu o menu strip, mas tem esse context menu strip. O context menu strip é o botão, é o menu que aparece quando você clica com o botão direito. Você pode configurar esse menu para ele aparecer. Ou seja, você vai ter lá, já tem o menu strip, tem o context menu strip, é a mesma coisa, ó. Você clica nele, você configura ele igualzinho, tá vendo? Aí você vai colocar aqui, ó, os cadastros. Tá? Você não pode colocar o mesmo nome, então você vai colocar lá o context menu cadastro. Aí você vai colocar o que a gente colocou lá, tipo logrador, não é isso? Opa, deixa eu entrar aqui, vamos dar o nome para ele. Aí quando você clicar nele, ele vai abrir o código.
E aí você pode chamar o outro menu para você não ter duas chamadas. Menu tipo logradouro, clique. Aí você vai enviar sender e erro. Aí lá no menu, tá vendo? A gente está desabilitando só o menu tipo logrador. A gente pode desabilitar esse cara aqui também. O código ideal é que ele esteja em um lugar só. Se você precisa usar ele de novo, você chama o que você está usando novamente. E lá dentro do form, a gente colocou para habilitar esse menu. Ele tem o mesmo problema. A gente precisa ligar o modify dele. Cadê o modify? Está como private, ó, a gente não enxerga ele de fora. A gente vai colocar como public. E lá no FRM tipo logradouro, a gente tem o form closed, que a gente está reabilitando o menu de volta. Vamos achar aqui o form closed. Tá vendo? A gente vai fazer esse mesmo código aqui, só que agora para habilitar o menu de contexto, que é o CMN, tipo logrador. Enable igual a true. Então, quando você executar o projeto, além de você ter esse menu aqui, se o cara clicar com o botão direito, a gente espera que apareça alguma coisa. Deve ter faltado alguma coisa. Faltou habilitar talvez o menu de contexto. Deixa eu ver se faltou aqui. A gente tem que habilitar no controle aqui o menu de contexto. Vamos achar aqui onde é que habilita. Tá vendo? Main menu strip, tá aparecendo o menu strip, ó. Vamos ver se ele tem o context menu aqui. Tá aqui, ó, context menu strip, ó. A gente tem que habilitar o context menu strip desse formulário. Que aí sim. Porque o context menu strip você pode colocar para ele aparecer em outros locais, além do próprio formulário. Aqui a gente colocou no formulário. Tá vendo? Mas você poderia ter... Deixa eu ver se dá para colocar dentro de um componente. Nunca tentei, vamos tentar. Tem coisas que a gente pega aqui na aula. Vamos ver se dá para colocar dentro do componente código, por exemplo. Context menu strip, se tem. Tem, ó. Significa o seguinte, que você poderia colocar um menu strip aqui, e quando ele clicasse com o botão direito no código, você ter lá uma opção tipo criar novo código, tipo abrir consulta, entendeu? Para você criar recursos de extensão do seu caso de uso com o context menu strip para ele executar. Coisas que ficam legais. Por isso que ele é configurável, por isso que ele não é fixo no form. Aqui a gente fez o context menu strip no form também. Quando ele abre, ele executa o menu daqui, ó. Desabilitou aqui e desabilitou do context, ó. Tá vendo? Quando ele fecha, está habilitando aqui e está habilitando do context. E a gente está começando a ampliar as nossas possibilidades de fazer projeto. Uma outra coisa legal que ajuda muito a gente é você utilizar essa status strip aqui, ó. Você coloca lá embaixo, aí você pode adicionar coisas nela. Você pode adicionar, por exemplo, o label, né? Você pode configurar esse label aqui, se você clicar com o botão direito, ó, e vir aqui, edit itens, você pode configurar esse label. Você pode dar um nome para ele. Por exemplo, vou dar um nome para ele de LBL estação. Né? Vou dizer que o modify dele é privado. Vou tirar o auto size dele, não quero auto size. Vou dar uma largura para ele, um size para ele. Vou dizer que a largura dele é 200. E vou dizer que o backcolor dele, que a borda dele, deixa eu achar a borda dele, border style. Vou dizer que ele tem borda que é... Como é que a gente vai colocar? Qual borda? Vou colocar uma bordinha dessa.
e vou colocar bordinhas do lado que eu quero que apareça. E vou dizer que o forecolor dele é preto e que o backcolor dele é branco. Coloquei o label lá no status bar, ele apareceu dessa forma aqui, e eu posso colocar um texto nele. No form load aqui, eu dei um nome para ele, é igual a, vamos ver o que a gente acha, como é que pega o IP, FNB não, ponto, Windows, não apareceu nos Forms. Bem, deixa eu ver aqui na net. Quero pegar o IP da máquina, ou o nome da estação. Maravilha, né? Stack Overflow. Vocês vão virar amigo do Stack Overflow, se já não são. É o programador conhecido como Full Stack. Tá vendo? A gente pode ter aqui uma rotinazinha. Vamos ver se funciona. Dentro do nosso helper lá, a gente vai ter um class que a gente vai chamar de funções. Tá? A gente vai criar aqui a classe estática também, que eu não quero que ela faça nada. Vamos criar aqui getIP, né? Até lá o string IP é 10, DNS está usando qual biblioteca? Vamos achar aqui qual que ele usa. Da onde que vem a DNS? Você não sabe o namespace? Vamos lá. São coisas que a gente não faz comumente, a gente não sabe. Faz parte da nossa vida procurar essas coisinhas, né? Eu não vou olhar a referência da biblioteca inteira para achar isso, nem preciso conhecer, só tem que esperar aqui a nossa internet. É a SystemNet, tá vendo? Se ela não tiver no seu imports, se você não aparecer aqui, você teria que fazer alguma referência a mais, mas ela apareceu. Aí ela aparece aqui embaixo, DNS. Aí você vai dar um return IP address, que é a variável que usou o nosso código. Aí lá no FRM principal, você vai dar o funções. Opa, vamos melhorar o namespace aqui para não ter que usar o namespace completo, que não quero colocar help, ficar me dando trabalho. Funções ponto getIP. Aí quando você iniciar o seu projeto, lá naquela label vai aparecer algo que não foi o que a gente queria. Apareceu um IP diferente, né? Vamos achar a rotina melhor. Ah, essa aqui tá boa. Vamos ver se essa aqui funciona.
Tá? Pessoal, isso é tudo rotina que eu já tenho pronta há décadas, que eu não uso, que eu só chamo, assim, a gente não sabe. Não faz nem ideia como é que ela é feita mais. Depois que você desenvolve uma vez, você não fica com isso na cabeça, né? Aqui ele busca o nome da estação. Você pode ter um outro label lá para o hostname. Nem precisaria ter, poderia usar o DNS direto, mas fazer uma funçãozinha para retornar o hostname, né? Porque lá no principal você poderia colocar um outro label do lado desse, ó, outro label do lado desse, chamar ele, fazer aquela mesma configuração que a gente fez, ó, colocar 200 de width, de largura. Opa, ele não deixou por causa do alt size, tem que desligar o alt size. Colocar 200, alterar a borda ou deixar a borda desse jeito, vamos deixar uma bordinha diferente. Dizer aqui LBL estação. Opa, porque já tem, a gente criou. Ah, essa aqui é a estação, essa aqui é a IP. Essa aqui é a IP e essa é a LBL estação. Né? Aqui na IP GetP e aqui na LBL estação. Funções, vamos ver o que a gente fez de errado nas funções. Static hostname. A gente vai usar o hostname, public static string hostname, funções.hostname. Você pode colocar nomes mais amigáveis no seu projeto. Opa, esperado aqui. Cadê? Ah, sim, faltou a chave do namespace, desculpa. Vamos lá. Quando você iniciar o seu projeto, apareceu o IP e o hostname. O que isso facilita, gente? Na hora que o cara vai dar um print para te mandar um erro, né? Você já vai saber qual que é o IP, qual que é o nome da estação, para você dar suporte na máquina do cara. Se o erro estiver dando só na máquina dele, você consegue isolar qual máquina está dando erro. Se o erro estiver dando em várias máquinas, aí já não é um erro mais local que essa informação te ajuda. Mas essa informação normalmente ela é importante para você trabalhar isso. Você pode montar mensagens de erro também lá dentro. Quando os nossos sistemas dão erro lá, a gente manda mensagem de e-mail para a equipe de desenvolvimento, sem o usuário saber. Você manda por trás a mensagem com o erro que deu, a estação que deu, quem está logado, tudo isso, informação. Também coloca nessa status bar nome de quem está logado, login que está usando, etc. Para você saber qual usuário que está tentando quando você for simular, quando der o erro. Você quer simular aquele usuário para ter o perfil dele no sistema, para saber o que está acontecendo. Isso é importante também. E essa informação está visível aqui embaixo, a status bar. Quando você abre a janela, ela continua visível lá. A sua janela não tampa ela. Então são coisas bobas que vão ajudando a gente nessa cara mais profissional que a gente vai dando para o sistema. Bem, vamos encerrar por hoje.